Mensagem do céu. Estamos aqui tratando com vocês acerca hoje do jejum, não é? Perguntas e muitas perguntas que eu recebi aí de vocês, eu vou estar aqui procurando responder. Nessa primeira parte aqui eu gostaria de estar tratando acerca de quais são os propósitos, não é, pelo qual o jejum foi estabelecido. O jejum aparece muito poucas vezes nas escrituras em relação a outros temas, acho que é por isso a grande dificuldade de compreensão acerca da aplicação de fato do jejum, qual é a outorga que ele ocorre, ou seja, de que maneira nós devemos nos elevar ao Eterno por meio do jejum, seus propósitos, não é, na nossa vida, né? Querido meu, querida minha, o jejum, ele vem na sua vida, na minha vida, como uma oportunidade de você mortificar a sua carne, não é? Então, o que acontece? À medida que você insensibiliza a sua carne, você potencializa o seu espírito, a sua sensibilidade espiritual, não é? Então, assim, o jejum, ele deve ser feito, realizado com algumas características importantes, não é? Uma das características que eu já vou falar logo, não é? O jejum não pode ser realizado por pessoas que estão doentes, queridos, não é? O jejum não pode ser uma estratégia de debilitação do organismo sem propósito algum. Isso está nas Escrituras? Está nas Escrituras. Vamos ler comigo? Olha só, Mateus 15:32. E chamando Yeshua seus discípulos, disse: Eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e eu não quero despedi-las em jejum para que não desfaleçam pelo caminho. Então, queridos, é uma importância de nós compreendermos, é claro, aqui foi a multiplicação dos pães, vocês já sabem, mas eu quero levar você à compreensão de que esse povo, na grande maior parte deles, estavam ali diante do Senhor sem comer, não é? Estavam ali ouvindo aquela ministração toda que estava sendo colocada para eles e ficaram 3 dias nessa condição. Imagina, você está vendo o grande rabino, um grande rabino, é um grande mestre em Israel, e você segue ele. Ele vai lá para um lugar que não tem McDonald's, né? Não tem Subway, né? Não tem nada ali, tudo desertão, né? Não tem um shopping center, né? Para você entrar e comer ali uma sopinha, não é? Não tinha nada, estava no deserto há 3 dias com aquele povo, não é? Uma grande multidão. E o Senhor Yeshua determinou que aquele 3º dia já era o limite do limite do limite para a saúde daquelas pessoas. Se elas agora fossem caminhar de volta, ele sabia que elas não teriam, de vez em ser bênção que ele fez para elas, olha a importância da compreensão desse texto, não é? De vez em ser bênção que ele fez por elas, ia se tornar, na verdade, num grande problema. Então, esse povo todo estava ali há 3 dias sem comer, queridos, não é? Na grande maior parte deles, sem provisão. Não haviam provisionado nada. Tanto que quando vão procurar o que comer, ninguém tinha nada, não é? Só encontra ali um jovenzinho que tinha, no meio de uma multidão daquela de pessoas, tinha ali um jovenzinho que tinha os pães e os peixinhos, não é? Então, querido meu, querida minha, o menininho era espertíssimo, né? Tinha levado uma provisão. Mas uma grande maior parte do povo não estava provisionado para enfrentar 3 dias ali de ministração. E isso deixa bastante claro para a gente que o jejum tem um limite de saúde, não é? Então, já compartilhei isso com vocês. Alguns anos atrás, eu estava atravessando também uma grande dificuldade. Imagina uma casa, não é? Eu com 30 filhos para cuidar, ainda tinha outras crianças sob minha responsabilidade. Muitas lutas, estávamos lidando com um grupo de extermínio, não é? Tivemos ali uma situação terrível, não é? Que fomos acometidos em relação a Priscila, e as ameaças de morte. Haviam matado uma mulher que estava vestindo uma roupa muito parecida com uma que eu usava, e também essa mulher tinha o cabelo como o meu naquela época. E aí o que aconteceu? Eu entrei num jejum de busca do Eterno e após 28 dias fui parar no hospital, não é? Eu não tinha jejuado de água, mas eu tinha jejuado completamente. 28 dias eu estava no hospital.
Então, assim, não serviu para muita coisa, não é? Não sei se muito das visões que eu tive eram delírios, não é? Chega um ponto que você já perde a noção do que é realidade, do que é a sua sensibilidade espiritual. Então, quando o jejum é programado pelo Eterno, onde Ele te dá direção para você jejuar, onde Ele estabelece datas, por exemplo, nós judeus, nós temos o dia do Yom Kippur, é um dia sagrado para a gente, é uma ordenança do Eterno que no Yom Kippur nós jejuássemos, ali nós temos o jejum até de água, não é? Eu tenho uma limitação bastante grande em relação ao meu aparelho urinário, não é? Eu tive um problema de hidronefrose, então quando eu jejuo, eu não jejuo de água, mas no Yom Kippur eu jejuo de água também. Neste dia eu não tenho nenhum problema, queridos, entende? É um jejum que não me traz nenhuma complicação urinária, então eu devo compreender que existe uma bênção escondida por trás do jejum. Bom, queridos, olha só, vamos tratar aqui os propósitos do jejum. Você sabe quando é que o jejum aparece a primeira vez nas Escrituras, meus queridos, não é? Então, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, não é? A primeira vez que o jejum aparece nas Escrituras não é uma causa nobre. Ele aparece justamente para condenar o pobre Nabote, não é? Então, olha só, 1 Reis 21, versículo 9, a rainha de ocasião, chamada aqui de Jezabel, não é? Ela escreveu as cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei o Nabote à frente do povo, fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos e testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Então, assim, a primeira menção de jejum nas Escrituras vai ser a questão do jejum legalista. O que é o jejum legalista? É aquele jejum da oração, lembra? Da oração do judeu em relação ao outro que não era judeu, que o judeu dizia: ó Eterno, eu te dou graças que eu não sou como esse samaritano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu faço e refaço, não é? E o Eterno disse que desceu o pobre coitado do samaritano que dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, pecador, e não conseguia nem levantar os olhos. Então, queridos, o jejum tem que tomar muito cuidado quem jejua, não é? Nós, judeus, temos uma prática de jejuar entre 1 e 2 vezes por semana. É uma prática. Então, assim, semanalmente, e se nós estamos saudáveis, nós jejuamos. É uma prática que nós aprendemos, não é? Isso é uma coisa trazida para nós, que nós demos entre 1 ou 2 dias por semana da nossa semana, um tempo de consagração em jejum para o Todo-Poderoso. E o jejum ele existe para que nós nos humilhemos perante o Senhor, que nós mostremos para Ele a nossa dependência dEle, para que nós expressemos para Ele o quanto nós queremos estar sensíveis à sua voz, a responsabilidade que nós temos de ouvi-lo, não é? Que jejum não é, eu já falei com vocês, não é? Jejum não é sacrifício, querido meu, querida minha. Então, não tem essa coisa de entreguei o jejum. Você entregou para quem, queridos? Para quem que você entregou? Não é? Você não jejua para o Eterno, você jejua para você, não é? Você jejua para você ser sensível à voz do Eterno. O único beneficiado do jejum é você, não é o Eterno, não é? Então, assim, o jejum não é sacrifício que você oferte ao Eterno. Senhor, olha, eu estou consagrando a Ti o meu jejum, não é? Você está consagrando a sua vida, não o jejum. Você tem que consagrar a sua vida perante o Todo-Poderoso, não é? E você não pode julgar o que não jejua. Então você não pode, eu jejuo, eu sou espiritual, não é? Porque as causas do jejum, na verdade, ela pode ser muito colocada de uma maneira totalmente fora da vontade do Todo-Poderoso. Vamos ler comigo Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão eles jejuando. Em verdade, eu vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando. Mas o teu pai que está em secreto, o teu pai que vem em secreto, então ele te recompensará.
O jejum é algo muito pessoal, é algo muito particular. E se nós compartilhamos para alguém que nós estamos em jejum, por exemplo, no caso nosso, nós temos nossas lideranças conosco, então nós compartilhamos o nosso jejum e o propósito pelo qual nós estamos jejuando, não é? Então, isso é uma questão que não é feita com o povo. Eu não vou compartilhar com as pessoas que eu cuido que eu estou jejuando, não é? Apesar que no meu caso é um pouquinho complicado, porque assim, dentro do mesmo, entre os judeus, a gente aprende algumas estratégias, né? Então, uma estratégia muito bacana não é para falar bacana, né? Eu mesmo repreendo os outros e acabo falando. Isso é coisa de Daniel, viu, querido, meu querido amigo? Tem um irmão amado, não é? Que ele é o apresentador ali do programa da Band de culinária, Daniel Bork, amado meu, e o Daniel Bork fala muito bacana, não é? Então é só eu ficar perto do Daniel Bork um pouquinho que eu volto pro meu bacana de novo, que o Senhor me perdoe, não é, querido meu, querida minha? Olha só, bacana vem de Baco, né, queridos, né? Da onde vem a palavra bacanal também, mas é assim, vício de linguagem a gente tem que repreender toda hora, né? Tinha um dos meninos que falava para mim, mãe, chuta que é demônio, né? Então, na verdade, a gente tem que ter um policiamento todo o tempo, não é? Mas, assim, uma coisa bastante legal, não é? É que entre os judeus, a gente tem o hábito, por exemplo, vai ficar um tempo em jejum. Então, o que acontece? Primeira coisa que acontece com você, o hálito se torna terrível, não é? Nosso estômago, queridos, nosso estômago, ele tem um ácido tão fortíssimo, não é? E ele começa a produzir esse ácido e aí a gente fica com um hálito bastante desconfortável para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que nós fazemos como judeus? Nós colocamos 3 cravinhos, não é? Embaixo da língua, e não pode mastigar, engolir o cravinho, não é, querido meu, querida minha? O propósito do cravinho é justamente dar essa acalmada no nosso estômago e também evitar que a gente incomode as pessoas ao nosso redor com o nosso hálito, não é? A boca também não fica amarga, não é? Porque a gente, quando está jejuando, fica com a boca amarga, fica com algumas indisposições. Por isso a importância de você estar saudável para jejuar, meus queridos. Não adianta, olha, eu estou na UTI, agora eu vou jejuar. Não é? Nem vai conseguir, porque o soro já não vai permitir que você jejue, não é? Então, queridos, é importante que você mantenha um sigilo. Às vezes as pessoas que são mais próximas de mim me veem comendo cravinho, né? Comendo não, porque eu não como, fico com ela na boca. Mas aí as pessoas sabem, não, hoje a Cel está jejuando. Aquelas pessoas que são bem próximas de mim e quando já me vem com o cravinho na boca, sabe que eu estou ali. Aí já ajuda, porque minha família não me oferece alimentos. Se outros membros da minha família não estão jejuando, já não me oferece alimentos, já tem por prática de saber. A pior coisa que tem é você estar jejuando, as pessoas te oferecendo as coisas. E é incrível, né? Só jejuar, meu marido principalmente, ele me narra que lá dentro da companhia, quantas vezes ele está em jejum e as pessoas vêm, compram as coisas e põem na mesa dele, não é? Até uma deselegância a pessoa não receber. E até ele explicar, olha, eu estou em jejum, é complicado, não é? Então, queridos, olha só, a maior parte das pessoas, quando fala que está em jejum, pensa que vai para o médico, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, não é? O jejum é estabelecido algumas vezes dentro das Escrituras, por quê? Por um grande medo, queridos, um grande medo. Um grande medo vem acometendo a população e esse grande medo vai fazer e levar as pessoas ao jejum. Vamos ler comigo? 2 Crônicas, versículo 20, a partir do capítulo 20, a partir do versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, olha, uma grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, e eles já estão em Hazazon, Tamar em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, queridos, um momento de pânico, um momento onde você vê um risco iminente de vida, é o momento mais fácil de jejuar, não é? Você vai lembrar do Purim, a gente acabou de ter aí o Purim, não é? E você vai lembrar do Purim. O que acontece no Purim? Os judeus tinham recebido uma sentença de morte pelo mau Amã,
que pegou o sinete real e acabou assinando uma lei que era irrevogável, ou seja, nem o próprio rei podia revogar. E aí o que acontece? A rainha Esther teria de comparecer perante o rei, que disse que se alguém comparecesse na presença dele sem ele chamar, morreria. E ela teve medo da alma dela, ela tinha medo pelo povo, que estava com uma carta de extermínio, não é? Mas ela teve medo também pela vida dela entrar na presença do rei, e o rei dar uma de rainha de copas e gritar, corte-lhe a cabeça, não é? Então aí ela pediu ao povo, ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, então, vocês jejuem por mim 3 dias, para que eu obtenha o favor do rei, não é? Então, qual era o propósito do jejum? O propósito do jejum era que o Eterno mudasse o coração do rei. Queridos, o Eterno não move no livre-arbítrio das pessoas, não é? O propósito do jejum, no caso da rainha Esther, no caso aqui que nós vemos o rei Josafá pregoando um santo jejum, a cidade toda em risco eminente de morte ou de serem levados cativos, não é? O propósito disso, meu querido e minha querida, era de que pudesse o Eterno ser favorável à petição que eles estavam fazendo. No caso, não é o coração do rei que iria estar sendo mudado em relação à rainha Esther, mas o coração do rei iria estar sendo colocado as qualidades dessa rainha, as questões concernentes à importância da vida dessa rainha, que a vida de Esther fosse, na verdade, valorosa perante os olhos do rei, não é? Então, assim, não adianta você agora dizer, olha, eu vou jejuar para o meu marido me amar, não é? Porque pega um texto desse aqui e aí vai jejuar para que o marido venha amar a esposa. Meus queridos, eu posso jejuar para que eu possa ser uma melhor esposa. Consequentemente, meu marido vai me amar. Então eu vou jejuar, pedir ao Senhor, Senhor, me dá a habilidade de ser sensível às tuas escrituras e cumprir com os teus mandamentos para que eu possa servir melhor meu esposo, minha família, não é? Isso aí seria um jejum lícito, mas eu não poderia fazer um jejum, Senhor, muda o coração do meu marido para que ele me ame mais. Você compreende isso, meu querido e minha querida? Não é? O jejum, ele acomete a parte que você tem de fazer, não a parte que os outros têm de fazer. Você entende? Né? Então o jejum é algo muito pessoal entre nós e o Eterno. É muito pessoal. É um relacionamento muito pessoal que nós desenvolvemos com o Todo-Poderoso, e eu quero deixar isso bem claro para você, não é? Quando o povo se humilhou e jejuou perante o Todo-Poderoso, no caso de Josafá, depois que eles jejuaram, todo o povo se apresentou em jejum perante o Eterno, e então a palavra do Senhor veio para o rei por meio do profeta, não é? Dizendo, olha, eu vou cuidar de vocês, não é? Você não vai ter de fazer absolutamente nada. E uma coisa bastante interessante, se você ler ali, não é? No versículo 17 desse texto de 2 Crônicas 20, eu quero ler para você. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição e ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará em Judá e em Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco, não é? Essa foi a palavra que veio para ele. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta e sobremaneira. Então, meu querido, minha querida, é importante, o Senhor te trouxe resposta, alguma coisa que você pediu orientação para ele, meu amado, você tem de depois prestar sacrifício de louvor, não é? Louvor é sacrifício, jejum não. Né? Então, depois que você recebeu a resposta, meu querido, não seja ingrato, não é? Não seja ingrato, não seja ingrata, não é? A gente às vezes passa anos e anos orando por uma coisa, a gente recebe e a gente simplesmente não dá valor. Quantas vezes eu já vi isso acontecendo, não é?
com pessoas que oravam pela família, para que o familiar se convertesse, anos e anos, o familiar se converteu, e claro, todos passam por problemas, queridos, eu passo, você passa, não é? Até a uva passa, como dizia minha filha, mas tudo bem. E aí o que acontece, meus amados? A pessoa está lá, começa a reclamar da irmã que está lá congregando porque ela não está do jeito que ela queria. Ou seja, passou anos e anos orando por aquela vida. Quando aquela vida vem para o Senhor, não tem uma palavra de gratidão, uma palavra de agradecimento ao Todo-Poderoso, não é? E aqui, olha, esse livro maravilhoso, não é? Relata isso, o povo louvando em altíssima voz, não é? Principalmente os levitas separados ali para cantaram louvores, não é? Enquanto, olha, versículo 22, vamos lá. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe no monte Seir, e que vieram contra Judá e foram desbaratados, não é? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra o outro, não conseguiram reconhecer o exército, gente. Os caras se mataram sozinhos, não precisaram nem de Israel ir lá. Gente, como é que pode? Eles estavam louvando. Então, meu amado, minha amada, o jejum é maravilhoso, mas a guerra espiritual você trata no louvor. Você sabia disso? Né? Então você se torna sensível por meio do jejum, mas após o jejum você tem de ter louvor, meu querido, minha querida, você tem de estar ali diante do Todo-Poderoso, em levantando as suas mãos, não é? Invocando o nome dele que é santo, glorificando a beleza da santidade dele. Isso é maravilhoso, é tremendo, e é isso que eu desejo ensinar para você. O jejum é importantíssimo, mas o louvor faz parte também do jejum, meus queridos, não é? Nós temos de estar ali, estando diante dele, na beleza da santidade dele. Outra situação de medo, não é? Nós vamos ler em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então eu apregoarei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso, porque eu tive vergonha de pedir ao rei ao exército, cavaleiros, que nos defendesse do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e sua ira é contra todos que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, ele nos atendeu. Então, assim, querido meu, querida minha, jejua-se para orar melhor. Para que eu jejuo? Para orar melhor, querido meu, querida minha. Então, eu posso jejuar se eu não vou orar? Não, aí você está passando fome, não é? Então, se eu estou trabalhando, eu não posso jejuar? Então, meu querido, minha querida, se você aprender a orar, por exemplo, eu vim para cá, no caso, vamos supor, estou vindo para cá para a rádio em jejum, não é? Aí eu venho para cá, eu venho no metrô, venho orando, querido meu, querida minha. Eu estou aqui a serviço do Senhor, não é? Depois eu vou voltar para casa, vou voltar orando, não é? Todos os momentos, meu marido vai para a empresa, faz o trabalho dele. No horário que era do almoço, ele vem e liga para mim, nós oramos juntos. Na ida dele para a companhia, ele vai orando, ele volta orando, não é? Nós temos de saber que o jejum, se não é para orar, então não tem motivo de fazer jejum. Você jejua para fazer um exame médico, aí não tem problema. Agora, jejuar para não orar, então é complicadésimo, não é? Nós jejuamos por alguém que está doente, não é? Olha só, Salmos 35, versículo 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram de pano de saco e eu me afligia minha alma com jejum. Então eu estou com alguém doente, alguém que está ali atravessando um momento de grande dificuldade, eu jejuo para que eu ore melhor pelo restabelecimento dessa pessoa, tá bom? Eu jejuo para que eu possa orar, não é? Querido meu, querida minha, agora como é esse jejum, né? Eu fico um pouco apreensiva com o que eu vejo por aí, né? Então tem gente que jejua café da manhã, né? Tem gente que jejua à noite, cada um, enfim, estabelece o período aí de jejum por si só. Mas, meu querido, minha querida, não existe isso nas Escrituras. Jejum é minimamente de um dia. O dia começa onde? Em Israel. O dia começa à noite, não é? Quando aparece a primeira estrela. Então, no final do dia, nós iniciamos o jejum e ele vai até o outro dia, quando aparecer a primeira estrela, não é? Minimamente, o jejum é de um dia. Não tem jejum de horas.
não é? Quem é que tem jejum de horas? O ímpio. O ímpio tem. O ímpio que não sabe servir ao Senhor, não é? Ele vai determinar segundo a sua própria seu próprio entendimento, não é? Você vai ler lá em Daniel 6,18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Então, assim, você vai ver a promulgação de jejum por horas de pessoas que não sabem jejuar, queridos. Eu não posso tomar o rei Dario, que não conhece o Eterno, como sendo um modelo de jejum bíblico, porque não é. O nosso Senhor Yeshua deixou claro, a pessoa que está jejuando, ela vai poder ter aparência de abatida, e ele pede que ela não tenha, não faça isso, não é? Outra coisa, queridos, começou a jejuar, apesar que a gente tem que se educar para jejuar, porque começa a jejuar, começa a dar dor de cabeça, não é? Aí você não ora, tá com dor de cabeça, não vai orar, vai querer ficar deitado na cama, ou vai querer ficar escondido do mundo, não é? Então não é o propósito, a gente tem que jejuar, e educar o nosso corpo ao jejum. Meu corpo tem que aprender a jejuar. A primeira vez ele vai chiar, vai chorar, vai dizer eu quero minha mãe, alguma coisa positiva assim, mas na segunda vez eu vou dizer para ele, olha, quem manda aqui sou eu, né? Eu quero jejuar e quero orar. Então você vai ter que se portar corretamente, o corpo da gente aceita disciplina. Claro, depois de um tempo que a gente, por exemplo, nós, minha família, eu, meu esposo, a gente jejua uma vez por semana, então nosso corpo já se habituou. Aquele dia lá eles não comem, né? Eles já sabem. Chegou aquele dia, é impressionante, porque não pense que não vai dar fome. Chega por volta de meio-dia, que é o horário que eu acho que é a máxima da fome que vai dar, pelo menos no meu caso, não é? Ali é o momento que eu tenho de orar. É o momento que eu tenho de orar mais, é o momento que eu tenho de falar mais com o Pai. E outra coisa, o meu corpo não pode fazer o que ele quer, não é, queridos? Não é? Então eu falo isso muito com os jovens, não é? Principalmente os jovens na sua sexualidade. Se deixar o corpo fazer o que ele quer, olha, meu querido, minha querida, depois vai ter que ir no ratinho pedir DNA lá, porque, olha, vai aparecer um monte de filho aí por toda parte da terra, não é? Então o nosso corpo, ele tende a aceitar a disciplina e a ordenança que procede da parte do Todo-Poderoso no meio das nossas vidas. Sempre o jejum vai ser tratado, se você ler ali um texto que é considerado a máxima do jejum, não é? Vai estar em Isaías 58, que fala acerca do jejum que o Eterno escolheu, não é? E ali você vai ver ele dizendo para as pessoas, não adianta que você esteja clamando a mim se você não tira o dedo acusador, se você manda os outros fazer trabalho para você no dia que não é para trabalhar, não é? Então Isaías 58, versículo 5, diz o seguinte: seria esse o jejum que escolhi, que um homem um dia aflige a sua alma? Então, meus queridos, não tem como falar que o jejum é de umas horas, porque assim, você não vai encontrar uma base bíblica que o jejum seja de algumas horas. Aí as pessoas querem fazer o jejum de Daniel, não é? Queridos, o que Daniel fez não foi jejum, não é? Ele, por causa da idade dele, enfim, de uma série de coisas, ele não comeu manjares desejáveis, uma série de coisas, mas quando Daniel está tratando de jejum, ele vai estar tratando de jejum, verdadeiro jejum, que ele está pregoando jejum, você vai ver em Daniel 9,3, voltei o rosto para o Senhor meu Deus, para buscar com oração, súplicas e com jejum, pano de saco e cinza. Então, meus queridos, jejum é absoluto. Jejum é absoluto. Pode ser feito com água, quando tem alguma restrição. É importante que possa estar aí tomando água, principalmente para quem vai estar jejuando mais de um dia. Tem de estar tomando água, não é? E o jejum, ele é feito minimamente em um dia. Ou seja, começa por volta de 18 horas de um dia até 18 horas do outro dia. Não tem jejum de horas, queridos. Isso aí, quem inventou foi igual o rei Dario. Ele ficou em jejum à noite, não é? Nós vemos também outro jejum de pessoas ímpias, como arrependimento, não é? Nós vemos algumas situações do jejum por arrependimento. Então você vai ver lá, no caso dos ninivitas, não é? Os ninivitas, eles entraram em jejum perante o Todo-Poderoso, porque eles estavam em desespero, não é? Eles estavam sabendo que a vida deles seriam
simplesmente levadas embora. Você vai ver em Jonas 3, a partir do versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco desde o menor até o maior. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se na cinza. Então, queridos, aqui não narra que o rei jejuou, mas narra que o povo jejuou. A gente tem que saber essas diferenças que ocorrem entre um e outro. Talvez até o coração do rei tenha sido tocado por causa do povo, não é? Tocado de que maneira? Para valorizar o seu povo, não é? Como aconteceu com a rainha Esther. Não que o Eterno mudou o coração do rei. Não existe isso, gente. Não existe isso. Ah, Selma, está escrito que como ribeiro de águas, assim é o coração do rei, que ele move segundo o seu querer. Meu querido, minha querida, vou falar uma coisa para você. Se o rei não tiver um coração para o Eterno não vai mover o coração dele, querido meu, querida minha. Não é? Para o meu marido cabe esse texto, porque o meu marido é um homem segundo o coração do Todo-Poderoso. Mas uma pessoa que não tem conhecimento do Eterno, não pense que o jejum vai fazer com que aquela pessoa veja coisas positivas. Que ele possa, não é? Olha, Céu, vou jejuar pelo meu patrão agora, porque a coisa ali está difícil, não é? Está muito difícil. Meu querido, minha querida, se ele não tiver o temor do Senhor, vai ser muito difícil o Senhor falar com ele, não é? Então, olha só, importante você compreender, há dias para jejuar também, de convocações solenes. O Eterno separou alguns dias de jejum, que vocês não conhecem, mas nós, judeus, conhecemos isso muito bem. Zacarias 8, versículo 18, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade dirão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, e também eu irei. Virão muitos povos de poderosas nações para buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens em todas as línguas e nações, pegarão sim a orla do tzitzit de um judeu, né, de um talite, e dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que o Deus de Israel está convosco. Então, queridos, é complicado assim as pessoas quererem aprender o que o Eterno faz sem compreender o que ele entregou para os judeus, como fizeram, não é? Aboliram a antiga aliança e diz que só a nova aliança tem valor. Quando um dia a pessoa vai descobrir que não sabe mais servir o Senhor, vai ter que procurar o judeu para aprender com ele a servir o Eterno, não é? Eu agradeço ao Eterno que me pôs no meio dos gentios para que eu possa pregoar, na verdade, aquilo que o Eterno deseja. Mas, queridos, eu sinto muito as pessoas sem conhecimento do que o Eterno quer, que está na antiga aliança, não vai saber servir o Eterno. Vai ser a história que eu coloquei para vocês. A criancinha lá, na pia, subiu na cadeirinha, estava lá cantando, a mãe olhando, olha minha filhinha de 4 aninhos lavando a louça na pia. Quando ela chega mais perto, ela vê que não é a louça que ela está lavando, ela está lavando o laptop na água, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo pessoas que têm bom coração, gente, que quer, mas não sabe servir o Senhor. Não aprendeu a servir. Acha que pode fazer igual o rei Dario. Eu vou jejuar aqui à noite, não é? Claro, o Eterno olhou o coração dele, olhou também a ignorância total, mas não foi assim que ele ensinou. Não existe jejum de horas, não existe jejum. O jejum é minimamente um dia, e é importante que você compreenda como jejuar. Jejuar é para orar, é para você afligir a sua alma, para você saber o que está errado na sua vida, não é? O jejum não faz da gente prepotente, o jejum não faz da gente se sentir o super em relação aos outros que não jejuam, não é? O jejum, ele tem uma capacidade de nos trazer para perto do Eterno, porque nós estamos mortificando o que nos atrapalha, que é a nossa carne. Durante o jejum não se pode ter relação sexual, não é? Então, você está em jejum,
não tem como você ter uma relação sexual com sua esposa, você com seu marido. É um tempo onde vocês vão dizer um para o outro, vão falar, olha, nosso jejum também é um jejum de sexo ali, não é? Se você está consagrado ao Senhor, a sua mente tem que estar voltada ao Senhor. Quando você está afligindo sua alma, o sexo é prazeroso, queridos. Como é que eu vou estar afligindo minha alma tendo prazer sexual, né? Então é um tempo ali onde nós olhamos um para o outro e dizemos, olha, a gente coloca aquela plaquinha do não pode, não é? E é incrível, é o dia que a gente quer voar um para cima do outro. Tudo acontece no jejum, gente, tudo acontece no jejum, né? Então a gente já fica um pouquinho longe do outro, não beija muito, não, porque o negócio fica perigoso. Então, são coisas importantes, por isso diz, sai o noivo da sua recâmara e a noiva dos seus aposentos, não é? O tempo de jejum, pode vir outro pregador falar qualquer coisa para você, meu querido, minha querida, mas o jejum não é para a gente ter prazer, não é para a gente ter prazer comendo, não é para a gente ter prazer sexual, não é para a gente estar, vou jejuar hoje, vou sair com os meninos e vou assistir um filme no shopping center, não é? O tempo de jejum é um tempo seu para o eterno, para você estar na presença dele, para você poder demonstrar para ele a sua importância, a importância dele na sua vida, não é? Essas coisas são de tremendo e grande valor diante do Todo-Poderoso, não é? Então, assim, é importante que você compreenda essas questões para o seu relacionamento com o Todo-Poderoso, para que você possa saber dele, qual o desejo dele em relação à sua vida, não é? Para que você possa compreender aquilo que ele quer para você, não é? Que é importante na sua relação com ele, e é importante para que você rompa os seus vínculos com a terra dos viventes, não é? Que você possa estar na presença do Todo-Poderoso fazendo aquilo que ele deseja. Para você fazer o que ele deseja, você precisa saber que estar sensível à voz dele para você, não é? E eu desejo de todo o coração possam você ser fortalecido diante da beleza dele para fazer aquilo que ele deseja.